Hoje nós vamos conversar com o prefeito de Xaxim, senhor Idacir Antônio Orso, e também com a arquiteta responsável pelas obras de remodelação da Praça Frei Bruno e também do trânsito da Avenida Plínio Arlindo Denez e da Avenida Luiz Lunardi, a Cristiane Scherer. Bom dia, Cristiane, bom dia, prefeito. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas obras, o que isso vai mudar para o município de Xaxim, sobre esse investimento que visa a qualidade de vida, principalmente para os xaxinenses e para as pessoas que visitam o nosso município. Vamos começar falando com o nosso prefeito. Prefeito, bom dia. Bom dia a todos. Uma satisfação e principalmente estar acompanhado da Cristina, que é uma profissional competente e que tem realmente os conhecimentos de algo que nós tivemos a ideia de buscar recursos, mas não os conhecimentos técnicos e, sobretudo, também que atendeu aquilo que e pautamos em cima disso um sonho da nossa administração, deixarmos cada vez mais implementado algo da nossa cultura xaxinense. Prefeito, as pessoas questionam por que investir na praça, se a praça estava em boas condições, não estava em condições tão ruins em que necessitasse fazer uma reforma. Aí a administração tem justificado de que esses recursos são específicos para serem investidos na praça. Esclareça, prefeito, sobre isso. Da onde vêm esses recursos e como que vai ser feito esse investimento? Olha, a questão de busca de recursos, eu sempre digo que, na realidade, muitas vezes se encaminha vários tipos de recursos, em várias fontes. O que foi nos proporcionado com maior facilidade foi recursos nesta área. E é evidente, quem está, e eu não ostento muito essa questão, mas temos também que usar a questão, você está no poder e o poder, ele muitas vezes te isola, mas nesse isolamento você tem que tomar uma decisão, muitas vezes, você tem que tomar a decisão. E quando nós tomamos a decisão, nós também, nesse fechamento de isolamento, muitas vezes, das ideias, eu junto com membros da administração, pessoas que estão trabalhando no projeto, nós pautamos aquilo que seria mais conveniente para a nossa administração, para o nosso município e a nossa sociedade. E nesse ponto não tenho dúvidas nenhuma do acerto de buscarmos esses recursos, porque, enfim, se reclama tanto que não recebemos nossa parcela de recursos federais e foi nos proporcionado essa oportunidade. E a oportunidade vem, sim, a calhar, primeiro, um aspecto de uma recuperação em grau maior, uma visibilidade maior, uma qualidade de vida melhor para aqueles que, a população frequentando essa praça, mas nós vamos sim ter uma obra de arte, assim falaram, que vai dar estímulo para a população xaxinense, vai dar também a visibilidade para aqueles que visitam e, sobretudo, um dos poucos pontos ainda que podemos unir duas coisas, o turístico com o cultural, que nós temos aí a nossa igreja matriz e a Praça Frei Bruno, e não podemos esquecer que ao lado da Praça Frei Bruno, da igreja matriz, nós temos a Casa Canônica, que é, sim, também, e vai ser transformada em parte uma cultural, né? Então, esses são os aspectos. E aí, quanto à parte técnica e também a obra de arte, da implementação, de criação, nada melhor da Cris, porque sei da capacidade dela e também do amor que ela tem por Xaxim e também que conhece as raízes de várias coisas que ocorreram na fundação do Xaxim e que vão ser implementadas agora. Eu vou dizer o seguinte, sem sombra de dúvida, nós teremos ali uma praça que todos vão ter orgulho de dizer que é a Praça de Xaxim. Aqueles que vão visitar
vão ter orgulho de dizer que conheceram a Praça de Xaxim nesse contexto, como digo, com a Igreja Matriz, que é um orgulho nosso, e a canônica, e amanhã ou depois também já com a beatificação de Frei Bruno. Então eu acho que esse está sendo críticas, foi assim quando no passado houve algumas implementações. Eu sempre digo que todo ser humano resiste a modificações, é inerente já do ser humano, mas tudo está sendo feito com muita responsabilidade, com muita dedicação e com muita capacidade. Ok. E, prefeito, também é importante destacar que esse projeto ele conta com recursos do governo federal, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo. Ministério das Cidades é um ministério que pouco se ouve falar. A gente fala muito em Ministério da Saúde, Ministério da Educação, dentre outros, mas no Ministério das Cidades pouco a gente escuta falar. E dentre os projetos que um gestor, um prefeito, ele busca dentro do seu governo, esse foi um dos que o senhor buscou dentro do seu governo. E o senhor conseguiu. Mas um gestor, ele, quando entra no governo, ele faz inúmeros projetos para captar recursos. E nem sempre se consegue. Mas tem que se fazer, tem que se buscar recursos para investir no município. E isso, às vezes, as pessoas criticam. Mas um gestor elabora inúmeros projetos. Inúmeros, em quantias enormes para se conseguir. Os projetos, hoje nós temos que fazer isso, todo gestor está pautado em cima disso. Já a gente vive eras diferentes, épocas diferentes. Hoje, já vinha sendo anteriormente também, mas no passado não existia esse negócio de projetos, era diferente, se destinava aleatoriamente valores para o município, talvez pequenos também, mas que poderiam ser aplicados aqui ou lá. Agora não, em cada setor, em cada ministério, você tem que fazer os projetos. Eu vou me sentir muito realizado com aqueles recursos que tenho conseguido com projetos, mas também vou me sentir muito realizado de deixar encaminhamento de recursos. Agora, por exemplo, nós estamos passando por um momento um tanto dificultoso com o governo na esfera federal de se conseguir a liberação de recursos. Basta ver que esses recursos que estão sendo liberados agora são emendas de 2013. Então, é que nem o saneamento básico, um recurso que nós não estamos colocando, vai mudar a qualidade de vida da nossa população. Poucos municípios em Santa Catarina que conseguiram saneamento básico, e a gente junto à FUNASA fez. Eu estou trabalhando com 50% do plano do saneamento básico, mas são 13 milhões, 12 milhões de valores que vieram, que está sendo feito. Aí se reclama porque as ruas estão, gente, nós temos que fazer para poder, agora nós vamos melhorar, nós vamos gastar menos com saúde, mas nós estamos já fazendo o encaminhamento da segunda etapa. Provavelmente vai ser o próximo prefeito, eu de repente vou executar mais uma etapa. Oxalá realmente a obra ande em velocidade bem maior do que a gente até acha que vai acontecer pela situação econômica, mas nós estamos fazendo. Então são assim, mas nós temos que ter encaminhamento de projetos. Então tem várias áreas. Tem na saúde, tem na educação, mas são todos projetos que muitas vezes você entra numa escala de coisas, e não podemos esquecer que os recursos são federais, todo o contexto do nosso Brasil. Então, muitas vezes é liberado aqui, lá no Nordeste, lá no outro. Então, por isso que eu digo, tem recursos. E a gente não pode deixar de buscar recursos, porque são... Primeiro, é o retorno do próprio imposto que todos pagamos. É uma forma que vem vindo. Se nós não estamos contentes e achamos que tem que ter um retorno maior para os municípios, que deveria ficar aqui na origem, isso é uma questão de sistema. O nosso sistema ele está ultrapassado, mas não somos nós que mudamos. Infelizmente, assim, agora se fala, por exemplo, de criação de CPMF. Eu, particularmente, eu não escondo. Eu acho que o povo brasileiro, as empresas brasileiras estão no limite. Não existe mais espaço para estarem continuando a pagar impostos. Só que o gestor tem que ter essa responsabilidade
de buscar e encaminhar projetos, e muitas vezes o projeto não dá, pode não dar em nada, mas ao menos fez a tentativa de buscar aqueles recursos, porque uma etapa é fazer o projeto, uma etapa é contratar pessoas competentes para fazer o projeto, que é por isso que eu digo aqui da crise, fico feliz, ela sabe disso, feliz pela capacidade que ela tem, pelo que ela desenvolveu, e que aquilo, de certo modo, quando ela me colocou o projeto em cima da mesa, eu extasiei. Eu extasiei porque a gente já sonha de ver a coisa, e nós somos assim, muitas vezes, a nossa região, queremos começar hoje, amanhã nós queremos a coisa pronta. E somos então, visual, nós queremos ver. assim, de um momento para outro. Não, mas a gente vê e sonha com isso. Então, mas aí vem aquela etapa dos recursos. E muitas vezes, que nem agora, todos os gestores estão vivendo uma incógnita. Porque você fala, por exemplo, lá na saúde, cortaram 33 bilhões do orçamento. Mas não se sabe onde que cortar, vamos dizer, assim, você está atingindo mais o sul do país, você está atingindo mais no centro do país, você está atingindo mais a aparelhagem, tecnologia, ou você está cortando, por exemplo, obras, construções, ampliações de hospitais, de postos de saúde. A gente não sabe a localização. E, de repente, um corte desse, ele atinge justamente aquele projeto que você estava sonhando, que você estava fazendo um encaminhamento. Como se diz? Desmoronou o teu projeto. O que tem? Tem que ter outros projetos para você buscar a viabilidade. É uma luta constante. Uma luta constante. E se não buscar, ninguém do governo federal vai vir e vai oferecer o recurso. Tá certo. Vamos conversar agora com a arquiteta responsável pela elaboração de todo esse projeto, que vai transformar não só a Praça Frei Bruno, mas também todo o entorno. Cris, então conte para nós, então, como será essa transformação? Então, primeiramente, quero agradecer a confiança, né, do prefeito de ter me convocado para pensar um pouco juntamente com a prefeitura e os membros aqui da administração pública, no sentido de haver uma intervenção diferente, né, e qualificada para o centro da cidade. Então, como você abordou, né, Patrícia, o recurso advém do Ministério do Turismo e do Ministério das Cidades. São recursos que são direcionados, então, para obras de desenho urbano, né, de intervenção urbanística, e que, portanto, então, visam a qualidade de vida e a requalificação de espaços de caráter público. E, então, foi escolhido a Praça Frei Bruno por ser um espaço, uma área consolidada no centro da cidade, e ela também tem um forte apelo histórico, né? Então, a cidade, na verdade, de Xaxim, nasceu ao redor dessa praça, por iniciativa da colonizadora Lunardi. Então, o eixo da praça, então o Marco Zero de Xaxim acontece ali a partir da praça e se distribui para os quatro lados, né? E essa praça, então, ela foi sendo construída enquanto espaço de caráter público no imaginário das pessoas. Então, tudo acontecia em função da praça. No primeiro momento, desde as manifestações cívicas e, em especial, as religiosas, né? E ao longo do tempo, então, a própria Igreja da Matriz, ela foi construída ao longo da Rua da Matriz, que depois se constituiu, e depois de um certo tempo, que no primeiro momento ela era de madeira, depois foi construída a Igreja Matriz como a gente a conhece hoje. Ela é o bem mais precioso que o município tem em termos culturais e patrimoniais, e, portanto, merece a valorização. E foi a partir desse eixo histórico-cultural que a intervenção se deu. Então, como uma forma de valorizar esse patrimônio que a gente tem da Igreja da Matriz, seu complexo, então, igreja mais casa paroquial, e dessa forma valorizando também todo o entorno com as edificações que permanecem ainda, né, da época de povoamento inicial do município. Então, a gente tem uma arquitetura dos anos 50, 60, né, ao redor da praça, e ela também precisa ser conservada de forma patrimonial. Mas não tombada como patrimônio, mas estimulada a ser conservada. Então, a valorização do espaço da praça e a transformação dele na linha do tempo é que vai fazer com que esse patrimônio que se desenvolveu ao redor da praça, ele também tenha permanência na linha do tempo. Então, a praça, ela visa a abertura de um grande bulevar,
que valoriza a perspectiva da igreja, da matriz, né? Ao longo desse bulevar vão ser instalados alguns chafarizes, espelhos d'água com chafarizes longos, e a vegetação, então, ela também está sendo retirada. Uma outra obra de infraestrutura que vai acontecer visa a criação de um calçadão nessa via na frente da matriz, e claro que ela tem uma servidão que vai fazer o acesso, então, para os edifícios, enfim. Então, existe a possibilidade da circulação de veículos, mas num único sentido, e tudo vai passar a ter o mesmo plano, que seria o plano de pedestre da praça, né? Então, trabalhando em cima das questões de mobilidade e acessibilidade urbana, que são muito importantes e que é uma tendência mundial, né? De haver uma redução da circulação de veículos nas áreas centrais em detrimento do pedestre. E eu acho que isso é uma iniciativa muito importante que o município tomou, né? Como uma medida de sustentabilidade e de resgate, então, das áreas centrais para a população de uma forma geral. A Praça de Xaxim, ela sempre foi utilizada pela população, como continua sendo. Mas à medida em que o tempo vai passando, investimentos na qualificação desses espaços são necessários. Então, essa parte de chafarizes, essas benfeitorias, da mesma forma que, numa outra etapa, a qualificação do palco de eventos, tudo isso faz parte de um projeto maior de intervenção na praça como um todo. Essa etapa que está sendo construída agora, ela diz respeito, então, à construção do bulevar, que é esse eixo, esse alargamento desse eixo central da praça, que visa, então, a valorização da Igreja Matriz, e a construção, então, de um passeio, né, que vai trazer um pouco mais de áreas de permanência para as pessoas. Esse passeio, ele visa valorizar o comércio que está no entorno, né, da mesma forma que promove espaços de permanências para a população de uma forma geral. Nesse passeio, então, vai ser introduzido também uma fonte seca, né, que é uma fonte de piso, que são águas que brincam, né, e que é uma novidade aqui para a nossa região como um todo, né, e que vai fazer a festa das crianças. Com o tempo também, o próprio parquinho, o playground, ele vai ser ampliado também, vai duplicar de tamanho, e vai ter um memorial, então, em homenagem a Frei Bruno, tendo em vista que ele está nesse processo de beatificação. Então, numa outra etapa, então, será construído ainda, no eixo central da praça, um local voltado para a cultura, né? Seria um café, uma livraria e a venda do artesanato local, um ponto de venda fixo, né, na praça, bem como a introdução de uma livraria, de uma biblioteca setorial, onde as pessoas vão poder ter acesso a programações culturais mais interessantes, né? Então, a leitura de periódicos, como incentivo das pessoas permanecerem nesse espaço público, bem como a introdução, então, de tablets, onde as pessoas podem retirar esses tablets na livraria e acessar conteúdos culturais na praça, interativos, né, de forma digital. Então, são implementações que são diferentes, né, fazem com que a praça ela tenha também uma apropriação na linha do tempo, permanecendo com aquilo que como espaço cultural, com a mesma imagem que ela tinha, mas mudando, se transformando também para poder abrigar outros usos e outras atividades da vida contemporânea. As obras já começaram, o governo federal deve liberar nos próximos dias os recursos para mais 2 etapas, que também devem começar logo em seguida. E em quanto tempo as obras devem terminar? Existe um prazo? Assim, na verdade, os orçamentos eles foram feitos com prazo de aproximadamente 4 meses, cada um dos projetos. Envolve 4 projetos, né? Então são 4 emendas. E esses, a princípio, 4 meses. Mas a gente tem esse entrave da questão do tempo, né? Que impacta diretamente sobre as obras, tendo em vista que são obras a céu aberto. Então a gente fica um pouco dependente. Então acredito que na faixa dos 6, 7 meses as obras devam estar concluídas. Então a gente pede então que a população também tenha um pouquinho de paciência, né? E que a gente sabe que são várias obras que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então são as benfeitorias
da praça, juntamente como o prefeito abordou, a questão da implantação da infraestrutura de esgoto sanitário, que é algo que é um fator assim, extremamente importante para uma cidade. Isso se reflete em qualidade de vida para toda a população e em saúde pública também, né? Então, quando as pessoas elas falam assim, mas tem que ter investimento na saúde. Quando se investe em saneamento básico, a gente está investindo também em saúde pública. E são aspectos que precisam ser mexidos, não tem como evitar. Então, causa um certo transtorno por um período, mas depois tudo aquilo que for trazido de benfeitorias para o município vai ser visto, né, pela população acredito, com muito bons olhos. Certo. Em relação ao trânsito, o que está previsto também de modificação? Então, o trânsito ele tem sido já modificado para poder suprir um pouco das vagas que vão ser perdidas com a introdução do passeio ou calçadão, porque já houve então a introdução do estacionamento oblíquo, né, para poder suprir um pouco dessas vagas, e nós vamos estar então, à medida do possível, implementando também uma ciclovia, né, e essa ciclovia ela vai se conectar com esses principais passeios, né, que ligam então até a Vila Flor, né, a Vila Luz Fole, e depois também tentando conectar outros equipamentos de caráter público importantes dentro do município, promovendo então um sistema de mobilidade urbana que também que está sendo bastante discutido nesses últimos tempos, né? Então, o mundo, de uma forma geral, ele tem tentado trabalhar a partir dessa logística e introdução modal, né, a bicicleta não como um meio de saúde, de esporte, mas a bicicleta como uma possibilidade de transporte público mesmo, né, de transporte das pessoas, e Xaxim não vai ser diferente, né, vai tentar implementar então um sistema de ciclovias também na cidade, de modo que facilite a movimentação das pessoas na cidade como um todo, em especial nas áreas centrais, onde a gente tem também uma cota mais plana, né, e acessível. Muitas novidades, né? Muitas novidades, né? Nossos xaxinenses. Tá certo. Essa é a Cris Farina, então, Cris Scherer, a arquiteta responsável por todo o projeto, a arquitetura da Praça Frei Bruno e também das ruas, então, todo o entorno da Praça Frei Bruno, que agora será remodificado. Nós conversamos com ela e também com o prefeito de Xaxim, Idacir Antônio Orso. E nos próximos dias, então, acredito que hoje, amanhã, fotos, então, as imagens de todo esse projeto estarão disponíveis já no site da Prefeitura de Xaxim e também em nossa página do Facebook.